Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o desmame da Laura. Como aconteceu, vou dar algumas dicas, né? E vou relatar para vocês o que eu fiz, o que ajudou, o que deu certo e o que também não deu certo. Mas antes, gente, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem os sininhos e já deixar o seu like no vídeo. Vamos lá? De início, gente, eu vou começar falando com vocês como foi o início da amamentação. A Laura mamou exclusivamente até os 6 meses de vida, sem beber água, sem beber fórmula ou outro tipo de leite. E a partir dos 6 meses eu comecei a introdução alimentar e ela continuou mamando em livre demanda, até 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Com 1 ano e 5 meses, 6 meses por aí, que eu não sei certinho, eu comecei a diminuir as mamadas dela. Ela estava ficando muito estressada, ela queria mamar peito aonde eu estivesse, por exemplo, no meio do culto. Se ela tomasse um tombinho, ela pedia peito, se eu não desse, ela esperneava, fazia o maior escândalo, então era muito chato. Então, a partir de 1 ano e 5 meses, eu comecei a regular o peito dela. Eu só dava mamar ela à noite, né? E à tarde, que era a hora que ela fosse dormir. E isso eu fui tirando aos pouquinhos. Eu fui conversando com ela quando ela me pedia, porque era só ela me ver sentada que ela vinha me pedir mamar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e falava que não ia dar e distraí ela com alguma outra coisa e funcionava bem durante o dia. E quando ela estava com sono, à tarde, ela já sabia e me procurava, mamãe, mamar, que ela falava que estava com sono e era aí que eu dava o peito a ela. E à noite também. Ela só mamava quando estava com sono. E ela só me falava, né? E eu pegava e dava. Eu não sei o que houve, que a partir dos 2 anos, a Laura estava mamando assim, desesperadamente. Porque ela sempre dormiu comigo e o Romário. Quando ela veio do hospital, ela dormiu no bercinho dela. Com os 3 meses de vida, eu fiz a borrada. Eu falo borrada porque eu me arrependo de ter colocado ela na minha cama. E a gente começou a fazer cama compartilhada, porque era mais fácil, né? Era só tirar o peito, colocar a criança à noite e era bem mais fácil, né? E com isso, gente, com 2 anos, ela estava mamando demais à noite. Acordava 5, 6 vezes à noite para mamar. E tava muito exaustivo, gente. Eu já não dormia direito. A gente, mãe, tem a mania de achar que o que deu certo com o filho dos outros vai dar certo com o da gente também. E nem sempre acontece isso. Eu tentei fazer o desmame noturno da Laura, porque eu vi uma blogueira ensinando, falando que ela passava ketchup no peito à noite e a criança apanhou nojo à noite e não quis mais mamar peito. E eu fiz a borrada de tentar fazer isso, gente. Eu digo que foi uma das piores noites da minha vida desde que eu me tornei mãe, porque eu passei o ketchup, mais ou menos ela tinha uns 2 anos, ou quase isso, né, gente? Porque eu não sei certinho, não. E aí ela pegava e via o peito com ketchup à noite e chorava e pedia peito e eu não dava. E ela falava, tá dodói, mamãe, e começava a chorar de dó de mim. E eu não aguentei, limpei o peito e dei peito a ela, gente. Então, pra mim, isso não funcionou. Eu decidi fazer o desmame com 2 anos e 2 meses, que foi quando eu vi que eu já estava exausta de tanto acordar à noite, como eu acabei de falar. E eu peguei e decidi que ia fazer o desmame. E, gente, é muito importante você, mãe, que está querendo desmamar seu filho, tomar a decisão verdadeiramente. Porque não adianta você pegar, começar e depois querer parar, sentir dó e se arrepender e depois querer parar. Porque senão, quando você começar verdadeiramente, gente, a criança vai entender, entendeu? Que é só uma fase, que daqui a pouquinho a mãe vai ceder o peito de novo. Então, gente, eu já tô avisando de uma vez, não é um processo fácil. Vai ser um pouquinho doloroso, você vai sentir pena. Então, você só tome a decisão quando verdadeiramente no seu coração você tiver a certeza
que é isso mesmo que você quer. Então, com 2 anos e 2 meses, gente, continuando, eu tomei essa decisão, que eu ia desmamar ela. E o que foi que eu fiz? Eu já estava decidida, gente, em fazer o desmame. E eu até procurei algumas consultoras de desmame, né? No Instagram tem vários, assim, tem vários Instagram que fazem consultoria de desmame. E eu fui à procura de ajuda. Cheguei até a conversar com uma moça, só que nem foi preciso eu fazer a consultoria. Teve um dia que eu precisei de sair, mas eu não saí pra passear, não foi Vale Night de paz. Eu e o Romário, né, a gente saiu a trabalho e a gente chegou muito tarde de uma reunião. E com isso, gente, a Laura teve que dormir com a minha mãe. Na verdade, eu cheguei já era bem tarde, era tipo quase 1h da manhã, e a Laura já estava dormindo e minha mãe falou, deixa ela dormir aqui. E foi aí que eu deixei, gente. E a partir daquele momento que eu vi que ela conseguiu ficar uma noite sem o peito, eu falei, ela não precisa mais do peito. Porque eu já havia tentado algumas outras vezes deixar ela dormir na casa da minha mãe, mas não só pra tirar o peito, mas sim pra mim ter um descanso, pra mim sair, e não rolou, gente. Às vezes a Laura mesmo, com fogo de palha, falava, eu vou dormir na vovó. E quando dava de madrugada, minha mãe me ligava porque ela estava chorando, me pedindo. Então, o pontapé, assim, inicial foi que ela conseguiu dormir uma noite inteira sem mim, gente. Então, a partir desse momento, eu falei, se ela consegue dormir uma noite sem mim, sem o peito, ela vai conseguir dormir sempre. Então, isso foi numa segunda-feira. E a partir da terça-feira, eu já não dei peito a ela mais. Mas, Crislaine, antes você não dava durante o dia e durante a noite? Foi aí, gente, que eu também percebi que ela não precisava do peito. Porque nesse dia que eu saí, que foi nessa segunda-feira, eu saí no horário do almoço. A Laura ficou na minha mãe, tipo, o dia inteiro sem o peito. E ela dormiu lá e foi acordar 10 horas da manhã no outro dia. Então ela ficou quase 12 horas sem o peito. E a Laura, quem me acompanha, quem me segue no Instagram, por exemplo, vê, a Laura come muito bem. Ela come muita fruta, muito legume, muita verdura. Então ela não é carente de necessidade nutricional do peito, até porque ela come muito bem. Então, gente, pra mim foi assim, se ela não mamou um dia, ela pode ficar sem mamar pra sempre. E ela realmente não procurou. Ela só procurou mesmo o peito. Foi na hora de dormir à tarde. E foi aí que eu peguei e não dei. Falei com ela que ela não mamava peito, que ela era mocinha. E, gente, ela deu um resmunguinho e eu tentava acalentar ela de outro jeito. Ela não chorou, esperneou. Não, ela só dava um resmunguinho. E eu, assim, coloquei ela no meu colo, assim, chacoalhei, fiz ela dormir e ela dormiu sem peito. E à noite foi da mesma maneira, eu falando com ela o tempo todo. Quando ela me procurava, mamãe, quero mamar, eu virava pra ela e falava, a Laura é mocinha, você não mama peito mais, você mama mamadeira. E assim, gente, eu fui falando com ela. Isso foi durante até uma sexta-feira, demorou uns 5 dias pra ela não me pedir mais peito. Porque toda vez que ela via, ela me pedia e eu falava com ela. Outro detalhe também que me ajudou muito, gente, foi não usar roupas assim, ó, de fácil acesso pro peito, né? Eu tava usando roupas mais estampadas, de gola mais alta ou mais fechadinha, que não dava tanto acesso, porque às vezes ela deitava no meu colo assim, se ela visse a blusa assim, ela ia querer puxar pra dar o peito, né? Só que aí eu não facilitei também. E isso durou, como eu acabei de falar, uma semana, e a partir dessa semana ela não ficava me pedindo mais peito. E foi. De início, gente, eu percebi que eu não era uma pior mãe do mundo por fazer isso, porque a partir do momento que a amamentação já não está bom para os dois, para a mãe e para o bebê, eu acho que essa é a hora certa, sabe? Eu percebi isso, que já não estava bom para mim. Eu estava acordando muito à noite, minha cabeça todo dia ficava horrível, ficava doendo demais. Eu não estava dormindo direito, estava muito exaustivo. Então, assim, estava uma maravilha depois que eu tirei o peito dela. Porque ainda que ela acordasse à noite, era só acalentar ela que ela voltava a dormir sem o peito. De início, gente, a Laura não mamava mamadeira. Ela mamava isso daqui, ó, de mamadeira. De leite na mamadeira. Mamava uns 3 dedinhos, se ela mamava isso tudo. E estava tudo bem. Eu fui na pediatra, conversei com ela, que eu ia desmamar ela.
E ela falou comigo que não tinha problema ela não beber leite por dia, mas pelo menos ela tinha que comer ou beber alguma coisa que era derivado do leite. E com isso eu dava um pedacinho de queijo por dia, um iogurte. Às vezes ela não queria iogurte, eu dava um danoninho, porque é mais gostosinho, é mais atrativo. E ela aceitava e estava tudo certo. Tinha vez também que ela queria mamadeira, mas nem era sempre. Na maioria das vezes ela não queria mamadeira, gente. Então, assim, um conselho também pra vocês, né? Porque às vezes muitas mães falam, ah, meu filho só mama peito e não gosta de mamadeira, então eu não vou desmamar por causa disso, né? Mais uma coisa, gente, que eu queria falar. Engana-se quem acha assim, eu vou tirar o peito do meu filho porque eu não durmo à noite, porque ele mama demais à noite e vai atrapalhar meu sono. Eu tirei a Laura do peito também por causa disso, mas, gente, isso não mudou nada, porque ela estava acordando à noite do mesmo jeito. Então não resolveu merda nenhuma em relação a isso. Porque tem mães que acham que sim, tirou do peito, ele vai dormir a noite inteira, e não vai, porque a Laura não dormia. Às vezes ela acordava pedindo água, pedindo mamar, pedindo, sei lá, pedindo desenho, mas ela despertava, gente. Não sei se era costume dela, mas enfim, isso não resolveu. Então, se o seu intuito é esse, não desmame. Outro detalhe que eu fiz também, que funcionou muito, era mostrar pra Laura que era uma coisa legal ela desmamar. Quando chegava a madrinha dela, a minha mãe mesmo, né, que é a avó dela, eu fazia, Laura, o que você faz agora? Você não mama peito? E ela toda feliz, toda animada, falava com todo mundo, não, a Laura é mocinha, ela mama mamadeira. Então ela achava isso o máximo, sabe? Pra ela era como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu não mamo peito, como se fosse uma vitória pra ela. E ela contava assim, gente, desse jeito, nessa empolgação, pra todo mundo. Então, assim, de início foi assim, eu ficava triste, às vezes me sentia a pior mãe do mundo. Mas por final, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, eu já vou finalizar o vídeo, porque ele ficou até um pouquinho longo demais. Mas antes de finalizar, gente, eu queria só deixar frisado uma coisa. Cada caso é um caso, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. E eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Mas eu, Crislaine, não quis passar as coisas no peito, tipo, muitas pessoas me aconselharam a passar boldo, pó de café, colocar esparadrapo, passar pimenta. Eu achei, assim, um absurdo a pimenta, tá? Mas, tipo assim, eu, Crislaine, não quis fazer esses métodos para desmamar a Laura. Porque pra mim foi um momento assim mágico, eu sempre quis amamentar. Se eu tiver outro filho eu vou dar de mamar até quando eu achar que está bom pra nós dois. Tanto é que eu amamentei a Laura até 2 anos e poucos, né? E acima de tudo, siga o seu coração de mãe. Porque coração de mãe, gente, nunca erra, tá bom? Então, gente, desmame seu filho quando você vê que a hora é essa e que já deixou de ser prazeroso pra vocês dois. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus. E se vocês quiserem saber algum detalhe que talvez eu possa ter deixado de falar no vídeo, deixem aí nos comentários, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo.